Oi, pessoal, aqui quem está falando é a professora Tamara, sobre o Egito, tá? Os registros iniciais dessa civilização egípcia, que se forma, né, às margens do Nilo, elas datam aproximadamente de 6.000 anos, tá? É aproximadamente porque vai depender de fonte para fonte, como eu já disse para vocês. O que a gente pode dizer que se conhece sobre essa civilização? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma civilização que ela atinge um padrão muito complexo, um padrão de complexidade muito alta na arte, nas ciências, no comércio, na religião, e que nós temos aí um grande fascínio sobre essa civilização, tá? Porque tem muitas coisas que ainda nós não temos certezas, grandes mistérios, como a questão das pirâmides, que ainda precisam ser desvendados, vamos dizer assim. Então é muito interessante se trabalhar com essa civilização. Para entender o Egito, a gente precisa entender primeiro a localização, questão geográfica. Então, o Egito está localizado numa região que é deserta, tá? Um deserto, às margens do rio Nilo, no continente africano, e que ele é banhado pelo mar Mediterrâneo e também pelo Mar Vermelho. Apesar, da gente ter uma localização numa região desértica, que tem poucas chuvas, é claro, né? Ele tem um corte, que é um corte pelo um vale. E esse vale é muito fértil, que ele percorre todo o Nilo. Vocês lembram que aqueles povos que eram nômades e que viraram sedentários, eles se fixaram em locais onde nós temos uma fertilidade muito grande de solo, tá? E então, nesse vale que corta aí, faz esse corte, nós temos essa fertilidade que eu tô falando para vocês, tá? Então, o Nilo, ele teve um papel muito decisivo na vida econômica do Antigo Egito, tá? E a gente chama de crescente fértil. É um nome que se dá, tá? Porque assim, se a gente traçar uma faixa de união entre o rio Tigre e o rio Eufrates, se a gente fizer isso, o Nilo e o rio Jordão, a gente tem, como a gente pode ver nos desenhos, até eu mostrei para vocês, uma meia-lua, uma lua crescente, tá? E também por ter o solo muito fértil. Então, esse significado do nome crescente fértil é por conta da meia-lua, que seria a lua crescente, e também pela fertilidade do solo, tá? A maior parte das terras era muito árida para qualquer cultivo, né? Então, esse solo que é fértil, tá? Ele é fértil graças às enchentes anuais do Nilo, tá? Então, por conta dessas enchentes, é que se tem a fertilidade do solo, tá? Durante principalmente os meses de junho a setembro, o rio, o que acontecia? Ele transbordava. Ele inundava as margens, tá? Quando ele voltava ao leito normal, ele deixava o vale, esse corte aí do vale, totalmente fertilizado, cheio de humus, né? Que é o fertilizante orgânico. Então ficava ali, ó, prontinho para o plantio, tá? Então vamos ressaltar isso.
Esse nome crescente fértil a gente dá por conta, claro, dessa meia-lua que se forma ali no mapa, a lua crescente, mas principalmente por conta dessa fertilidade das cheias do Nilo. Então, o Nilo é o grande responsável por essa fertilidade. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver. Depois, para contar essa história do Antigo Egito, nós vamos ter uma divisão de fases. Então, a gente vai ter a fase em que nós temos o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Tá? Aonde nós teremos aí um Egito que vai ter o seu apogeu, seu esplendor, e depois nós temos a questão da queda. Então, falando do Antigo Império. O Antigo Império é importante por quê? Por que a gente estuda o Antigo Império? Primeiro, porque é no Antigo Império que nós temos as grandes obras monumentais, tá? Essas obras, elas são conhecidas por nós, mas como eu disse, cheia de mistérios, que são as grandes pirâmides do Egito. Então, nós temos Quéops, Quéfren e Miquerinos, tá? Essas grandes obras monumentais, elas foram construídas na capital, que é Mênfis, que era a capital do Egito na época, tá? E nós temos também a questão da drenagem, da irrigação, da expansão da agricultura também nesse período, tá? Mas vamos colocar aí como ponto-chave a construção das pirâmides, tá? Lembrando que as pirâmides nada mais são do que túmulos para os faraós. Os faraós morriam e lá eles ficavam mumificados, eram colocados no sarcófago. E lá no interior nós tínhamos o quê? Objetos valiosos, de pertences desse soberano, joias, tudo que é tipo de objetos iam com ele. Tá? Durante o Antigo Império, nós temos um faraó que conquista um poder muito grande, tá? Como o faraó tem um poder grandioso, isso vai culminar com grandes conflitos também, tá? Por quê? Porque os grandes proprietários de terra na época, eles não aceitavam essa situação. Eles queriam que o faraó tivesse um poder reduzido, porque ele tinha um poder tanto de Estado quanto religioso, de Deus. E essas disputas internas, elas fizeram com que esse poder político, de Estado, se enfraquecesse. Isso foi um ponto negativo. Então é o que a gente precisa saber daí. Depois a gente já pode dar um salto aí para o Médio Império, onde a gente tem uma reconquista dos faraós, desse poder político que estava enfraquecido, como eu falei para vocês. Temos uma mudança de capital, a capital passa a ser Tebas. Nós temos aí conquistas de território nesse período também. Mas, claro, sempre tem aquelas agitações internas, aquelas intriguinhas que fazem de novo o Império enfraquecer, tá? E além disso, além dessas disputas internas, nós temos também uma invasão de um povo de fora, que são os Ixos. Os Ixos, ele era um povo nômade, ele tem uma origem lá na Ásia, e eles vão permanecer por muito tempo no Egito, tá? Isso também vai fazer com que a história se modifique, né, com essa invasão. Finalizando com o Novo Império, nós temos aí
como ponto-chave a expulsão dos Hicsos, várias conquistas de território, tá? De novo as agitações internas, tá? Mais uma onda de invasão, tá? E aí o Estado realmente ele fica bem enfraquecido, tá? E aí o Egito vai perdendo a sua força, até então ele ser conquistado pelos assírios, pelos persas, pelos gregos e pelos romanos, e aí ele degringola de vez, vamos dizer assim, tá? É no novo império que a gente terá também a figura de faraós diferenciados, mas nós não vamos entrar muito em detalhes sobre isso não, tá? Falando um pouquinho da política, tá, dessa sociedade que é muito importante, a gente tem aqui uma comunidade patriarcal, tá? Que a gente denomina de denomos, tá? Então nós temos aqui um controle por um chefe, que era o monarca, e temos também aí uma sociedade marcada por grupos, tá? Que se agruparam em regiões distintas também. E reinos, rivalidades de reinos, né? Do Alto Egito, do Baixo Egito. Também tem isso aí. Essas questões políticas. Como se fosse um grupo político, né? Um pertence a um, outro a outro. Mais ou menos isso, né? Isso aí é uma coisa interessante da gente colocar. A forma de governo que a gente pode destacar era uma monarquia, né? Onde esse faraó, ele detinha esse poder que eu falei para vocês, do Estado e também um poder divino. Tá? A sociedade egípcia, ela era organizada toda em torno do faraó, que ele era o senhor de tudo, ele era o senhor das terras, o senhor das pessoas, tá? Ele que fazia a justiça, ele que fazia as funções religiosas, ele comandava tudo. Ele era o Deus vivo, Deus encarnado, tá? Então a função do faraó era muito grandiosa. Abaixo do faraó, nós tínhamos o vizir, que era do Alto Egito. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos o Alto Egito, o Baixo Egito, que era uma questão política? E do Baixo Egito a gente tem o sumo sacerdote de Amon-Ra, que é o deus, né? Que é o principal deus egípcio, né? E isso é muito importante da gente colocar, né? Esses vizires, eles contavam com uma ajuda de superiores, né? Que a gente pode dizer que são os nomarcas, né? Que na verdade eram supervisores, né? Tinha um carguinho assim, mas como se fosse um supervisor. E tinha os distritos do Egito também, né? Tinham os escribas que escreviam. Essa divisão é muito interessante porque a gente consegue ver naquele filme dos 10 Mandamentos, quando fala ali na questão do Egito, dá bem toda essa divisão aí, tá? Então, vale a pena ver aquele filme, aquela novela que tem essa divisão aí bem marcada, né?
A agricultura, gente, era a atividade principal dos egípcios, tá? Até porque eles tinham essa questão de um solo muito fértil. Eles aproveitavam essas águas do Nilo, faziam a construção dos diques, dos armazenamentos, né? E com o tempo essa produção agrícola ela vai variando. Eles vão cultivar algodão, vão cultivar linho, trigo, cevada, tudo que vocês possam imaginar eles conseguiram cultivar. Criavam hortas, pomares, perdão, cultivavam, né? Pomares, hortas, enfim, né? Tudo que a gente possa imaginar. Inclusive, eles fabricavam vinho, cultivavam a uva também. E aí sim criavam animais, porcos, carneiros, bois, enfim. Então, eles desenvolveram bem essa questão econômica, era a agricultura. E a religião é uma religião, assim, complicada para que a gente possa entender. A gente tem que entrar a fundo, né? Nós temos cerimônias religiosas que aconteciam, festas, ritos, né? Sendo que a crença toda deles, ela não era concentrada num Deus só. Sim, são vários deuses. Então nós temos o politeísmo, vários deuses, tá? Esses deuses tinham tanto forma humana quanto forma animal. Muitos eram associados à força da natureza, tá? E era muito complexo, principalmente questão de ritual funerário, a mumificação, a preparação dos cadáveres, todas essas coisas é bem complexa mesmo, né? E eles tinham uma crença numa vida após a morte e no retorno do espírito para o corpo. Então, por isso que eles faziam a mumificação, porque o corpo tinha que estar intacto exatamente para receber esse espírito, tá? Então, isso aí a gente consegue observar bem na religião. E nos rituais também, né? Então, essa questão aí da mumificação é bem interessante. E tem toda uma história frente a isso. Tá? Então, é bem legal da gente ver. Uma coisa interessante dentro dessa sociedade que a gente deve pontuar é que nós temos aqui um desenvolvimento muito grande. E a sociedade ela é bem complexa. E como eu disse para vocês, cheia de mistérios e coisas que talvez a gente ainda não consiga desvendar, né, totalmente. Mas que tudo isso que eu passei para vocês deixa um grande legado para a sociedade. Como é que um povo tão antigo tinha uma capacidade toda como essa, um desenvolvimento desses? Como que eles conseguiram? Então, isso realmente chama a atenção, esse desenvolvimento que eles tiveram, né? Então, o Egito Antigo é um ponto muito importante para o nosso estudo no que se refere a civilizações. Tá, gente? Então, eu acho que do Egito grosso, assim, para a gente poder estudar, é mais ou menos isso. Claro que tem outros aspectos também interessantes, a própria escrita, né, dos hieróglifos. Enfim,
Tem outros aspectos interessantes que a gente poderia tratar. Mas eu acho que o grosso mesmo, para que a gente possa entender mesmo a sociedade, é isso aí. Como é que ela se desenvolveu, as questões religiosas e a política, e também essa divisão aí dos períodos que a gente pode dizer. Os períodos que é o Médio Império, o Novo Império e o Antigo Império. Então também são importantíssimos para que a gente possa ter uma noção, tá certo? Bons estudos para vocês, pessoal!